Olá, bem-vindo à última edição, programa da TVja que apresenta os destaques da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Aqui ao meu lado estão o editor Duda Teixeira e Adriana Dias Lopes. E vamos começar falando do assunto da semana, Duda. A surpreendente vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. É a falência dos institutos de pesquisa? Eu acho que a falência não, mas foi uma surpresa para todo mundo, né? Os institutos realmente estavam dando a Hillary na frente. E aí a gente tem uma matéria até na edição tentando explicar um pouco por que aconteceu isso, né? O jornalismo, acho que nos últimos anos, teve uma força muito grande desse jornalismo de dados, né? Que é essa coisa de buscar números interessantes. Isso é muito bom para a rede social, né? Que você põe um número, isso dá uma boa visualização, isso circula, viraliza e tal. Só que isso aconteceu, essa valorização desse jornalismo de dados acontece um pouco em detrimento daquele jornalismo mesmo de ir lá investigar, isso que a gente faz aqui, de ir lá visitar, perguntar e tudo mais, né? E aí acabou que no final aconteceu um distanciamento, né, dos jornalistas em relação a esses eleitores do Trump, e os institutos de pesquisa, quando iam entrevistar os eleitores do Trump, eu estou contando muito do que está na matéria, não poderia, né? Mas esses eleitores, como eles estavam bombardeados por muita informação, todo mundo falando mal do Trump, eles se sentiam intimidados mesmo, né? Então rolava um constrangimento, eles não falavam que eles iam sair para votar no Trump. Então tem algumas coisas que explicam um pouco por que deu essa virada. Na verdade não foi uma virada, né? Virada pra gente, né? Mas a coisa já estava desenhada. Na semana passada a gente deu uma matéria, inclusive na Veja, que você e o Diogo Schelp fizeram, que foram a campo, né? Sim. Diferentemente desse jornalismo de dados, vocês foram para os Estados Unidos e entrevistaram os eleitores. E uma das coisas que o Diogo comentou na semana passada foi que muitos eleitores do Trump não queriam dar entrevista, assim, que você inclusive ficou... Exatamente. Tentou várias vezes, né? Eu fui realmente deixado de lado, não fui agredido, mas realmente acho que para muitos deles é assim, o único jornalismo que a gente respeita é Fox News, o resto a gente chuta para fora. Até porque estava todo mundo, o que estão fazendo até agora, inclusive, todo mundo... Como que você tem coragem de votar no Trump, né? Então eles não tinham muito espaço ali para defender o voto, porque o candidato vem com toda essa pecha de racista e a gente também tem matérias aí também, nesse pacotão que a gente tem aqui, né, que sai amanhã, sábado, explicando um pouco, né, São 3 matérias, a vitória do atraso a abertura, né? Abertura. Depois tem uma sobre explicando esse fenômeno, né, do populismo, que não é só Estados Unidos, também Europa e tudo mais, né? O que é populismo, o que é fascismo, que as pessoas usam muito essas palavras muito de qualquer jeito, né? Então ali vamos colocar as coisas no seu devido lugar. A gente tem um artigo da Vilma Grzinski também, explicando um pouco a personalidade do Trump. Tem uma matéria sobre o erro dos institutos de pesquisas e dos jornalistas, né? Aqui é a minha culpa também. A gente esse jornalismo de dados contaminou todo mundo, né? E a gente vai continuar gostando dele por um tempo, né? Tem um artigo de um economista que se o Trump executar esse plano econômico dele, o que vai acontecer, né? E a gente tem 2 páginas de humor, né? A gente selecionou memes, piadas que saíram para, enfim, dar um pouco de leveza aí para porque apesar da vitória e de todo mundo ter achado uma eleição dramática ali, a internet ficou cheia de memes e de brincadeirinhas e de piadinhas isso é uma porque coisa ele é um prato cheio, inclusive, né? Ele é um prato cheio e teve até um comediante de um canal que é a TBS, né? O Conan O'Brien, ele na quarta-feira ele falou: 2 coisas aconteceram ontem. A primeira, Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, e a segunda é que o meu trabalho de comediante ficou bem mais fácil nos próximos 4 anos, né? Não, com certeza, porque ele provavelmente, por mais comedido que talvez ele seja a partir de agora, né? Inclusive no discurso dele de quando ele já estava consolidada ali a vitória, ele já pegou bem mais leve do que no geral, mas ainda assim aquele cabelo dele ainda vai ser um cabelo, ele vai continuar falando coisa. Homem laranja, né? E tem toda a família também, né? A gente pode brincar com, né? Claro. O presidente fica mais à vontade, né, para brincar com o presidente. Legal.
Adriana, tem uma matéria super legal também nessa edição sobre o Mentes em Choque. É um hospital voltado para doentes mentais. E um hospital psiquiátrico bem legal. Eu queria te perguntar primeiro como que você pensou nessa pauta, como que você chegou nessa pauta, porque a gente imagina que nem exista mais esse tipo de hospital. Exatamente, começou com uma história pessoal. Eu conheço tenho uma amiga que tem um filho esquizofrênico grave, e ela tem muita dificuldade de internar esse menino, ele precisa de internação. E esse já é um assunto meio que desde a década de 90, 2000, os últimos 20 anos, realmente os leitos psiquiátricos têm diminuído muito, o número de leitos tem diminuído muito. E aí eu pensei, não, será que existe algum lugar legal, decente, porque tem muita barbaridade acontecendo, né? Os manicômios estão aí já falindo, tal, mas ainda existem. E aí eu comecei a pesquisar ali com médicos, conversei com 13, acabei falando com 13 médicos e, para minha surpresa, houve uma unanimidade, que é o Instituto Bairral, que fica em Itapira, uma cidade pequena, a 170 km de São Paulo, e eu nunca tinha ouvido falar. E ainda assim, falei com pessoas que eu confio muito, psiquiatras incríveis e tal, mas mesmo assim ainda fui meio desconfiada. Cheguei lá e vi que realmente é um tratamento, é um hospital muito decente, muito bom. Teve algum personagem que te chamou mais atenção, assim, quando... Tem vários ali. Eu falei com um esquizofrênico, o Miguel, que ele hoje tem uma vida relativamente autônoma. Ele mora numa chamada, que se chama de residência terapêutica, que é assistida pelo hospital. Tem todas as assistências do hospital. Então ele tem a vidinha dele, ele cozinha, ele faz o pão, ele arruma a casa, arruma a cama dele e tal. Mas ele tem a loucura, digamos assim, entre aspas, de achar que pessoas mandam raios elétricos para a cabeça dele. Então ele acha que alguém, em algum lugar, aperta um botão e manda raios elétricos para a cabeça dele. Isso dói na cabeça, ele escuta um zumbido. Então a vida dele é um inferno. Isso me impressionou muito. Você produziu 3 vídeos lá também, um deles justamente sobre choque elétrico. Exatamente. Ele passa por essas sessões de choque elétrico? A gente Ele tá até vendo passou, é o vídeo do Egberto Nogueira. Tá. Ele passou por isso, a gente não viu. Esse vídeo é muito legal, porque é a primeira vez que uma equipe jornalística divulga um choque, uma sessão de eletrochoque. ECT, hoje em dia, que se fala. Que é uma coisa que a gente, assim, além de achar que os hospitais não existiam mais, o eletrochoque, então, é uma, sei lá, a mim remete... Tortura. A tortura, Já foi, exatamente, né? Já foi. Isso não, já foi. Até a década de 70 era usado indiscriminadamente, de um jeito completamente sem critério nenhum. Hoje, assim, há protocolos muito rigorosos e pacientes como o Miguel e o Roberto, esse é o Roberto, eles não sobreviveriam sem sessões de eletrochoque. Uau. Mas assim, é muito seguro, é indolor, o cara tem anestesia, realmente é bem interessante. Agora, é impressionante assistir, né? É muito impressionante assistir. E como que você fez para entrevistar essas pessoas? Porque nem sempre as respostas delas são lógicas. Você pergunta uma coisa e vem, por exemplo, uma resposta dessa. Alguém manda eletrochoques, meus vizinhos. Eu deixava ele falar. Os personagens ali, eles falavam o que eles queriam, as histórias as mais variadas possíveis. E depois com embasamento médico, né? Traduzia nome de remédio e tal, mas as histórias eles falavam muito. Agora a matéria tem vários personagens interessantes. Quando você dizia que você era jornalista, eles ficavam intimidados, assim, ou não? Eles gostavam. Até o Miguel falou pra mim no final, põe isso no jornal, põe isso no jornal, põe isso no jornal. Porque ele tem o problema da repetição também. Tá. Ele fala, eu quero que as pessoas saibam que eu escuto isso, eu escuto um zumbido o tempo todo. É muito impressionante. Que legal. Bom, é interessante de fazer, né? Como jornalista é uma muito matéria muito interessante. legal, assim. Aí tem casos menos graves, tem a borderline, a Tainara, uma menina linda, maravilhosa, fala super bem, teve alta agora. Por que o Bairral é considerado o hospital de referência nesse caso? Você falou que foi uma unanimidade dos médicos, todo mundo citou... A grande sacada deles foi um pulo do gato ali muito simples, que eles dividiram os pacientes por diagnósticos. Então, assim, é um lugar muito bonito, arborizado e tal. Então, os pacientes ficam agrupados por diagnósticos. Então, assim, tem o psicótico grave, que é o esquizofrênico, o cara com depressão severa, fica num lugar...
O psicótico agudo, como a borderline, bipolar, fica em outro, então eles não convivem, e o dependente químico em outro, e por aí vai. E o principal, cada um com a sua equipe médica. Tá. Então, os médicos se especializam, Tá. os enfermeiros, então eles só lidam com o grupo só lida com psicótico grave, outro só lida com dependente químico, outro só lida com... Tem muitos idosos lá também, demenciados, né, pela idade. Eu posso uma perguntinha? Claro. O presidente, o Manuel Zelaya, de Honduras, quando ele estava na Embaixada Brasileira, em Tegucigalpa, ele falava que ele recebia raio, né? Os israelenses, ele até colocou algumas coisas de papel alumínio na parede para não receber esses raios, que, segundo ele, dava dor de cabeça, né? Tem vaga no Bairral? É fácil? Acho um pouco difícil. Acho que aí o caso é muito grave. É grave demais. No nosso site, a gente vai ter o vídeo do eletrochoque, certo? E mais 2 vídeos 3 que vocês vídeos. produziram. Tem o eletrochoque, uma sessão de eletrochoque, uma explicação médica. Tem a vida do Miguel, que é esse personagem, o esquizofrênico. E tem um vídeo mostrando o que é o Instituto Bairral. Tá. No nosso site também, essa semana, a gente vai ter um bate-papo com professores para falar sobre a FUVEST na quarta-feira, às 5 da tarde. Então, quem estiver interessado no vestibular, por favor, nos acompanhe. Eu queria agradecer, Duda, Adriana, a presença de vocês aqui. Compareçam mais vezes. Eu que agradeço. E uma boa leitura, um bom feriado para quem for emendar. E até a próxima semana.